A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar hoje sobre o seguinte assunto: Deus e a criação. Vamos estudar a respeito da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, da sua onipotência, demonstrando exatamente que Ele tem todo o poder na palma das suas mãos. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu gostei, teu comentário também, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. E é claro que você encontra todo o nosso material aqui na descrição desse vídeo, em um link abaixo. Fique à vontade para navegar e conhecer Jesus através desses trabalhos que produzimos para você. É claro também, se você conhece alguém da classe dos adultos e jovens, indique o nosso material, facilita EBD, tem recursos maravilhosos para poder ajudar toda essa equipe da Escola Bíblica Dominical também. Então vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos pré-adolescentes desse segundo trimestre da CPAD em 2022. O tema da aula de hoje é Deus e a criação. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero destacar com você está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4. Faça essa leitura com os teus alunos. A segunda base é o que a Bíblia diz, que se localiza em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Faça essa leitura na Escola Bíblica Dominical da tua igreja e deixa Deus te usar na EBD. Quando nós paramos para estudar, especialmente sobre o poder de Deus e a sua ação na criação, descobrimos que o nosso Deus é todo-poderoso. A partir das Escrituras, nós conhecemos, então, parte dessa revelação de Deus. Por que parte dessa revelação de Deus? Porque nós nunca teremos a condição de conhecer Deus em sua plenitude. Mas a Bíblia deixa claro para a gente que um dia nós vamos conhecer o Senhor como Ele é. No sentido de conhecer o Senhor em sua plenitude, estou me referindo ao quê? Estou dizendo para você que nós não temos condições de pegar Deus, colocar Ele em um tubo de ensaio e analisá-lo. Não funciona assim. O que nós fazemos é, nós estudamos o Senhor a partir da sua revelação. Que revelação é essa? A revelação escrita, gente, a palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o Senhor está na Escritura. Isso também quer dizer que a Bíblia é essa revelação escrita que demonstra o caráter de Deus, quem Ele é, de uma forma que nós possamos compreender, ou seja, na nossa linguagem. Na Bíblia nós encontramos, então, a respeito desse Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador também da sua vida. A Bíblia também fala do caráter que ele possui, da essência que ele tem. Então, a revelação bíblica traz para a gente esse entendimento sobre a doutrina de Deus. Falar sobre a doutrina de Deus é descrever que nesse trimestre nós estamos estudando uma teologia sistemática, uma doutrina sistemática conhecida como doutrina de Deus. Também conhecida, como já disse para você aqui, doutrina própria ou teologia própria. Nós estamos estudando a partir da Escritura as belezas que Deus fez. E essas belezas estão presentes na natureza, estão presentes também na sua vida, que demonstram a revelação desse Deus Criador que estabeleceu tudo em ordem e decência para a sua glória. E é importante também entendermos que esse Deus que cria todas as coisas, que é soberano, Ele é Senhor também das nossas vidas. E Deus é Senhor das nossas vidas, se revelando a nós, se revelando por intermédio da natureza. A natureza também revela a glória de Deus, se revelando a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a principal revelação. Se revelando a nós também através da Escritura, da Palavra de Deus, demonstrando que Ele deseja ter um relacionamento com você,
ter um relacionamento com teu aluno, estar presente na tua vida, ser o Senhor da tua vida, ser aquele que domina você e te guiar a partir da visão do seu reino. A própria Bíblia faz questão de falar a respeito do reino de Deus e demonstrar que Deus é o nosso Senhor, o nosso Rei, e nós somos súditos desse reino. Eu espero cooperar com você hoje em sala de aula. O primeiro ponto da aula de hoje procura trabalhar sobre o seguinte assunto: Deus, o Criador do Universo. Vamos detalhar isso com você na Escola Bíblica Dominical. Nós, crentes pentecostais, acreditamos a partir da leitura da Declaração de Fé das Assembleias de Deus que nós cremos, professamos e ensinamos e acreditamos nesse Deus que é supremo, Criador dos céus e da terra, assim conforme a Escritura diz, porque ele estabeleceu todas as coisas pela sua própria vontade. Isso está presente em Isaías 45, versículo 18. Nós acreditamos em Deus pelo fato dele ser o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar no Calvário. Quando nós estudamos sobre a doutrina de Deus, ou seja, a teologia própria, que é a proposta da lição de hoje, nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós cremos e ensinamos e professamos também que Deus criou todo o universo, todo o sistema solar, com o seu poder, pelo poder da sua palavra, pelo poder do haja de Deus, como está presente em Gênesis capítulo 1. Ele fez todas as coisas pelo seu próprio desejo, por sua vontade. Ele é Deus. Ele existe antes do tempo. Antes da criação da Terra, ele é. E todo o sistema solar, toda a criação, é criado de uma forma poderosa, destacando exatamente essa vida em si, demonstrando exatamente que esse Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Por exemplo, a posição perfeita da Lua entre a Terra, da Terra entre o Sol, demonstrando que o sistema solar é exatamente criado em um eixo, destacando que esse eixo é feito por Deus. Nós não acreditamos na teoria da evolução. Nós que somos crentes pentecostais em Jesus, acreditamos na criação, em um Deus todo-poderoso que fez todas as coisas, e isso nós defendemos. Diante disso, o primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, trata agora sobre o seguinte assunto: o propósito da criação de Deus. Um dos atributos que Deus tem é a onipotência, é o seu poder. Um poder inestimável, inesgotável também, que só é atribuído a ele. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram feitas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 11, que tudo foi criado por um propósito. O propósito de revelar a glória de Deus a partir da perspectiva da salvação. A Bíblia faz questão de dizer que todas as coisas, então, refletem a glória de Deus. Observe o Salmo 19. O Salmo 19 faz questão de testemunhar que toda a natureza, toda a criação, reflete a glória de Deus. O Salmo 24 faz questão de dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os habitantes que nela habitam. O poder do Senhor é ilimitado e esse poder revela exatamente esse atributo que ele tem. Você pode ler, por exemplo, Abacuque capítulo 1, versículo 3, entendendo que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, que não pode mentir, que faz tudo para a sua glória. A Bíblia diz que o universo foi planejado antes de ser criado, demonstrando muito bem esse poder de Deus em sua soberania, em sua ação como Deus. Isso está claro na Escritura. Esse universo tem um planejamento, tem uma manutenção. Esse universo é criado pelo governo e a preservação da presença de Deus. Segundo a Escritura, você pode perceber isso apresentado em Efésios capítulo 3, versículo 11. Diante dessa questão, vamos avançar então, espero estar ajudando você. Vamos para o segundo subtópico que trata agora sobre o seguinte assunto: a preservação então do universo. A declaração de fé das Assembleias de Deus deixa claro para a gente que Deus trouxe vida ao universo do nada. Ele criou o universo por sua livre e espontânea vontade. O universo não existia e ele criou tudo pelo seu querer, pelo seu desejo. Por sua vontade, ele planejou então a salvação.
Antes que tudo fosse criado, mesmo sabendo que pecaríamos, que seríamos falhos, que seríamos afetados pela queda e pelo pecado, ele já providenciou em sua glória, em sua divina vontade, a salvação por intermédio de Jesus, que é a própria revelação de quem ele é. Esse Deus Todo-Poderoso preserva todas as coisas por sua vontade, mantém essas coisas por causa da sua glória e da sua graça, e mantém pelo seu querer. Olha o que está escrito agora em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Se Deus retirar a sua palavra, todo o universo deixa de existir. Toda a criação se desfaz. Tudo vai ao chão por causa do querer de Deus. Se ele retirar a sua palavra, paramos então de existir. O universo criado para de existir. E é por isso que nós defendemos exatamente a criação pela fé. Como seres viventes, nós cremos na presença de Deus, nesse Deus Todo-Poderoso que se relaciona conosco por intermédio de Jesus. Você percebe que ele tem todo o poder na palma da sua mão, que ele é Senhor. Nós estamos distantes dele em comparação. Nós, como seres humanos, somos tão pequenos e ele é tão grande, é essa comparação que me refiro, mas pelo seu querer e pela vontade que ele tem, ele deseja falar conosco, falar com você, visitar o teu aluno, mesmo sendo o criador de todo o universo, e ter um plano traçado para ele. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo ponto da aula de hoje trata agora sobre o seguinte assunto: Deus, o Criador do homem. A Bíblia faz questão de ensinar que Deus criou o primeiro casal, criou os seres humanos. A Bíblia demonstra isso em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então nós acreditamos que os seres humanos não são fruto de uma evolução, mas são fruto sim da criação. Então nossa visão ela é criacionista. Então, por isso, nós defendemos, conforme a palavra de Deus, que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Os animais foram criados pela palavra de Deus e os seres humanos foram criados pela vontade do próprio Deus, criando o homem a partir do pó da terra, do barro, e soprando sobre ele o fôlego de vida. O homem é criado a partir da imagem e semelhança de Deus. Significa que o ser humano ele tem a condição de raciocinar. Ele é um ser humano inteligente, criado pela vontade de Deus, capaz de tomar as suas decisões. Dotado também do livre-arbítrio, demonstrando que o ser humano pode escolher servir a Deus ou desobedecer também a Deus. Olhando para a Bíblia, também entendemos que Deus providencia a salvação, um caminho para que o homem, então, saia dessa condição de pecado e queda humana para ter, então, um relacionamento com esse Deus que é criador de todas as coisas. Então, olhando para a criação, nós entendemos que temos agora o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda, desse Deus Todo-Poderoso que está interessado em ter um relacionamento conosco, que providencia para nós a salvação desde a fundação do mundo, apontando sempre para Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando então, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: Deus concedeu então autoridade ao homem. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito que Deus deu ao homem autoridade de dominar sobre todos os animais da terra, sobre toda a criação. Deus concedeu ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim. Essa foi a grande tarefa que Deus estabeleceu. Deus nos deu essa autoridade de vivermos aqui na terra. E a Bíblia demonstra para a gente que Deus então deu a responsabilidade também para o homem de nomear os animais. Isso está presente em Gênesis capítulo 2, versículos 19 e 20. Demonstrando que o ser humano, então, o homem e a mulher, têm esse papel de cuidar das coisas de Deus. É claro que Deus também estabelece um relacionamento com eles. Ao entardecer, Deus sempre iria encontrar com eles. Mas por causa do pecado, esse relacionamento ele é quebrado. Mas em Cristo, agora, esse relacionamento é restaurado em Jesus a partir do novo nascimento, nova aliança, arrependimento e fé com Cristo. Eu espero estar te ajudando hoje em sala de aula, que essa palavra também seja edificante para você, que você seja usado como instrumento de Deus no EBD da tua igreja. Já avançando, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto:
Criação ou evolução? Sabemos que as Escrituras defendem exatamente a criação. A partir do momento que nós negamos a criação, nós estamos negando também a existência de Deus, a veracidade da palavra. A partir do momento que nós dizemos que a criação não é verdadeira, estamos então negando a nossa fé. Como cristãos, nós defendemos sim a criação. Existem diversos autores biblicistas que procuram trabalhar uma linha de ligação entre a criação e a evolução. Exemplo, por exemplo, do Luiz Berkoff. Ele tenta trabalhar exatamente que a criação ela demorou um processo, um período que se agregou com o tempo, demonstrando exatamente esse processo evolutivo, para descrever que mesmo assim Deus estava por trás da criação nesse processo. É claro que nós pentecostais não trabalhamos essa linha de pensamento. Algumas pessoas sim, mas nós aqui deixamos claro que acreditamos exatamente na palavra de Deus, nas Escrituras. Nós não acreditamos na perspectiva e na teoria de Charles Darwin, que é trabalhada desde o século XIX, que fala da teoria da evolução das espécies, que é ensinado até nas escolas. Nós cremos na palavra de Deus, na Escritura, e essa verdade precisa ser compartilhada com você. O primeiro subtópico do terceiro ponto fala agora sobre o seguinte assunto: o problema da teoria da evolução. Quais são os erros, então, da teoria da evolução? A própria lição sugere para a gente que o primeiro erro já começa com o termo teoria da evolução. É uma teoria, não é uma veracidade. Nós acreditamos na verdade da Escritura. Então, a Escritura ela tem fundamento. O segundo erro que nós encontramos é que se a teoria da evolução está presente e é uma verdade, por que então nós não encontramos esse processo evolutivo hoje, sendo apresentado hoje no nosso dia a dia, na nossa vida, que nós estamos inseridos? O terceiro equívoco também, que demonstra a respeito da teoria da evolução, é exatamente a respeito das espécies que são inferiores às dos homens. Por exemplo, os animais. Por que os animais, então, não têm e continuam com esse processo de evolução, de transformação, como é defendido pela teoria da evolução das espécies? As Escrituras demonstram para a gente a verdade da palavra de Deus, que Deus criou tudo conforme o seu desejo, com a ordem e decência. Deus criou o ser humano do pó da terra. E do pó da terra nós retornamos. Para o pó da terra nós retornamos a partir da morte. A própria Bíblia destaca que o domínio de Deus é soberano exatamente a partir da criação em todos os detalhes. E esses detalhes demonstram exatamente esse Deus colocando a mão em tudo, agindo de forma especial e criando todas as coisas pelo seu querer. Você pode trabalhar isso também com os teus alunos em sala de aula. Avançando, segundo subtópico do nosso terceiro ponto, trata agora sobre o seguinte assunto: a palavra de Deus não é uma teoria. Nós cremos, acreditamos e professamos que a Bíblia não é a teoria. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela traz todas as verdades, falando a respeito da nossa criação e falando a respeito também do futuro da igreja. A Bíblia traz para a gente as verdades da nossa composição a partir da nossa criação pela vontade de Deus, que é do pó da terra. O nosso corpo possui exatamente essas composições químicas citadas pela Bíblia, que vêm do pó da terra. A Bíblia traz essa verdade de uma forma fundamental, porque ela já foi testada e estudada de todos os aspectos que podemos imaginar, demonstrando então a veracidade das Escrituras. A palavra de Deus demonstra para a gente que Deus criou todas as coisas pelo seu querer, pelo seu desejo, por sua própria vontade. E em Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito que Deus criou tudo. E quando ele criou todas as coisas, ele viu que era bom. E aqui eu destaco isso para você, que nós cremos e acreditamos na soberania de Deus a partir dessa obra da criação. Que Deus em Cristo edifique você. Eu espero ter contribuído contigo hoje em sala de aula. Se eu ajudei a você, por favor, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Ô, gente boa, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Segue o nosso Ministério Pastoral, vou ficar feliz em te ver lá. E vou compartilhar também se você marcar a gente aí nos stories, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E eu espero que a palavra do Senhor seja edificante ao teu coração. E se você está afastado da igreja e quer voltar para Cristo, retornando então a servir ao Senhor, você pode voltar escrevendo aí no comentário: olha, eu quero voltar para Jesus. Nós vamos orar por você.
Você também pode utilizar o teu celular com leitor de QR Code, estudando a palavra de Deus, e pode utilizar ele aí para escanear esse QR Code que está aí, preencher o cadastro. Nós vamos orar por você também, intercedendo por sua vida em Jesus. E como dica de leitura, eu quero apresentar alguns textos que vão te ajudar a crescer em Cristo, conhecendo a respeito da doutrina de Deus, que vamos estudar nesse trimestre. Primeiro texto que eu quero indicar para você que é professor da EBD, esse aqui, ó. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, vai te ajudar muito a ter uma visão sobre o que nós cremos, professamos e ensinamos. Teologia Sistemática do Eurico Bergsten, também vale muito a pena você ter esse material em mãos para poder compreender a respeito da doutrina de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que será a lição de número 3, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: quais as qualidades de Deus? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.